Hoje vamos para a palavra que está em Marcos capítulo 16. Eu abro o nosso entendimento. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E que nesse momento da palavra nós possamos ser libertos. Que nós possamos ser libertos daquilo que está oprimindo nossa mente, nosso coração, nossa vida financeira, nossa vida sentimental. Todas as áreas da nossa vida possa haver uma libertação e que Deus te dê entendimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Para nós conhecer a verdade, a gente tem que entender, ouvir, não é verdade? A ressurreição. Que o Senhor venha ressuscitar a nossa fé. Que o Senhor Jesus venha ressuscitar a nossa vida. Que o Senhor Jesus venha ressuscitar aquilo que está morto na tua vida, na minha vida. Que o Senhor venha ressuscitar a tua vida com Ele, a tua vida de oração, a tua vida de palavra. Que o Senhor Jesus venha ressuscitar o amor desse homem por essa mulher que está morto, o amor dessa mulher por esse esposo que está morto. Que o Senhor venha ressuscitar. E passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Interessante, né? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Três mulheres cuidavam do corpo de Jesus que estava sepultado, que estava no túmulo. Interessante, né? Olha só. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. De manhã cedo ao nascer do sol. É que nem nós, né? Nós estamos aqui na madrugada, nós oramos na madrugada antes do nascer do sol. Nós estamos aqui adorando a Jesus, nós estamos aqui buscando a Jesus, e essas Marias e Salomé, elas foram ao sepulcro para ali buscar a Jesus e cuidar do corpo de Jesus, da sepultura de Jesus, né? E o que aconteceu? E elas iam dizendo, elas iam conversando umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? As três mulheres não tinham força. Lembra que eu disse que o corpo é fraco, né? O corpo é fraco, ele tem um limite, e o corpo delas não tinha força para remover a pedra. Mas olha só, né? Aquilo que nós não temos condições de fazer, Jesus faz por nós. Aquilo que nós não podemos tirar da nossa vida, Jesus vem e tira. Olha só como Jesus é, gente. Olha só como é que Deus é na nossa vida. Muitas das vezes você está sem força para sair das drogas, você não tem força para largar o pecado, você não tem força para orar, você não tem força para buscar a Deus, mas Jesus vem com a força dele, te tira das drogas, vem com a força dele, te renova para orar, te renova para buscar a palavra, te acorda na madrugada, não é verdade? Jesus é a nossa força, é a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é a solução para a nossa vida. Então essas mulheres precisavam de alguém para remover a pedra. E nós estamos aqui porque estamos precisando de alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, louvado seja Deus, está aqui para nos ajudar. Louvado seja Deus. E continuamos. E olhando viram que já a pedra estava revolvida. Olha aí. Elas achavam que precisavam de ajuda para mover a pedra. Quando elas chegaram no lugar, a pedra já não estava no lugar. Olha que maravilha, é assim, quando você, louvado seja o nome do Senhor, quando você for e ver e olhar que o problema não está mais lá, e louvado seja o nome do Senhor, você vai ver que o Senhor tirou o problema da tua vida, que o Senhor resolveu a situação por você. Elas iam comentando que precisavam de alguém para remover a pedra, e quando chegaram lá, a pedra não estava mais no lugar, e além dela não estar lá, olha o que aconteceu.
E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Imagine, né? No sepulcro, no cemitério, vamos lá? No cemitério, você vai para um túmulo, zelar pelo túmulo da tua família, chega lá, né? A capelinha está aberta. Aí o que que acontece? Você vê um ser de branco, resplandecente. O que que você ficaria? Com medo, não é verdade? Com medo, porque era num lugar onde não estavam pessoas vivas. Era o lugar dos mortos. O cemitério é lugar de cadáveres. O cemitério é um lugar onde os vivos não andam. Somente aqueles que vão visitar a sua família e aqueles que zelam pelo cemitério, não é verdade? Mas o que que aconteceu? Elas vão no sepulcro de Jesus, a pedra está removida, ainda encontra este ser, ainda encontra este anjo lá. Olha que maravilha, gente. E olhando, viram que a pedra estava removida e ela não era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita. Sabe o que foi que o Espírito Santo me lembrou? Que Jesus está ao lado do Pai, né? À direita, orando, intercedendo por nós. Então, sempre o nosso caminho é à direita. Sempre Jesus vai vir agir na nossa direita. É tremendo isso, né, gente? Só quem tem ouvidos que ouça e que tem discernimento que entenda. Mas preste bem atenção que Jesus ele está à direita do Pai, orando e intercedendo por nós. E aqui o anjo estava à direita, sentado à direita. Tá entendendo que o Senhor é assim, é a verdade. Deus não é com os mentirosos, gente. Deus não é com os mentirosos. Ninguém consegue vencer. Ninguém vai vencer com mentira, gente. Ninguém vence. Pode até você crescer aí com mentira, mas você não vai ter Deus na tua vida. E a gente precisa de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E elas quando viram, né, e quando elas viram este jovem à direita, com roupa branca, né, elas se espantaram. E o que que aconteceu? Ele começou a falar com elas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. É assim que Jesus é, né? É assim que o Espírito Santo chega e fala com você. O Espírito Santo chega e fala com você e diz: não temas, eu sou contigo. O Espírito Santo fala com você e diz: eu estou na causa, eu estou no negócio, eu estou no controle de tudo, eu estou na direção. O Espírito Santo de Deus, ele vai vir com você e vai falar com você aquilo que você precisa ouvir. Para que você se acalme, para que você creia que Ele está na tua vida, para que você creia que Ele está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a função do Espírito Santo, nos acalmar nas nossas aflições. Sabe o que falta? Muitos faltam buscar a Deus. Essas mulheres, elas estavam indo buscar a Jesus e Jesus, para elas, Jesus estava morto. Só que elas tiveram uma surpresa, que Jesus não estava mais morto. Vamos continuar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está vivo. Se você está passando por situação e dificuldade, luta, eu quero dizer para você, busque a Jesus, porque Ele não está morto. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, vá para a casa de Deus, vá para a casa de oração, vá para a vigília, faça a sua parte, porque Jesus está vivo para fazer a parte dele. Tem gente que quer milagre, mas não ora. Tem gente que quer porta aberta, mas não ora. Tem gente que quer vitória, mas não busca Deus. Faça a sua parte. Essas mulheres fizeram a parte delas, elas foram ao sepulcro, elas foram ver o corpo de Jesus, adorar Jesus com suas especiarias, mas quando chegou lá, elas foram contempladas com a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha como Deus é, louvado seja Deus. Muitas das vezes você ainda não conseguiu a tua vitória porque tu não dobra os teus joelhos, porque tu não busca Jesus, porque tu não busca aquilo que tu deve buscar. Muitas das vezes tu está buscando homem, mulher, tu está buscando trabalho, tu está buscando um esposo, tu está buscando uma esposa, tu está buscando as coisas materiais. E muitas das vezes tu está querendo que os outros façam por você. Louvado seja o nome do Senhor, mas aquilo que é para mim fazer, você não pode fazer por mim. Aquilo que é para você fazer, eu não posso fazer por você. Então não existe ninguém aqui que é incapaz, que não possa buscar a Jesus. Você pode buscar a Jesus deitado, trabalhando, dirigindo, no banho, de joelhos dobrados. Você pode buscar Jesus na casa de oração, você pode buscar Jesus na vigília, você pode buscar Jesus lavando roupa, você pode buscar Jesus no teu trabalho. O teu pensamento vai estar ligado a Cristo, porque mente vazia é mente para mentira, é mente para pobreza, é mente para doença, é mente para as coisas negativas, mente vazia, mas mente cheia de Deus, louvado seja o nome do Senhor, essa tem resposta, essa tem vitória, essa contempla o anjo entregando a bênção. Escute, louvado seja Deus. Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis que o lugar onde o puseram. Eles mostraram que Jesus não estava mais no sepulcro. Dá para você entender que Jesus não está no sepulcro? Dá para você entender que Jesus não está na sepultura? Jesus ressuscite hoje nessa manhã que precisa ser ressuscitado na nossa vida, principalmente a fé. Principalmente a fé, louvado seja Deus. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Jesus sempre está na nossa frente. Jesus está na nossa frente. Dá para você entender? Dá para você entender que Jesus está dirigindo tua vida, que Jesus está te levando no caminho certo, que Jesus sempre está iluminando, porque aquele que está na frente, ele vai abrindo o caminho. Não é verdade? Jesus está na tua frente abrindo o caminho. Você não precisa procurar nada para abrir o caminho. O que você precisa é de Jesus. E se você precisa de Jesus, se você busca Jesus, o caminho está aberto. A porta está aberta. Dá para você entender isso. Você não precisa, eu vou ali naquele lugar para fazer algo, para abrir o caminho para mim. Sabe qual é o lugar que você tem que ir? É buscar a Jesus, porque se você buscar a Jesus, o caminho está aberto, a porta está aberta, a resposta chega para a tua vida, a cura chega, porque Jesus é tudo aquilo que precisamos. E tem mais, é de graça. É de graça. Você não paga para buscar Jesus. Tem gente te enganando, dizendo para você, não, manda o PX para mim que Deus vai te abençoar. Manda o PX para mim que Deus vai abrir a porta. Tem gente te enganando. Tem gente aí querendo que você pague para orar. Tem gente aí te enganando, dizendo que você pagando a porta vai ser aberta. É mentira do maligno, é mentira dos falsos profetas, é mentira dos enganadores, porque Jesus, ele não cobra nada de nós. Ele te cura de graça, ele te prospera de graça, ele abre portas de graça, ele é o caminho, a verdade de vida de graça. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor abra o teu entendimento. Você que está aí sendo enganado por esses falsos profetas, por você que está sendo enganado por esses adivinhos enganadores que ficam dizendo para você, me dá tanto que eu vou abrir o caminho, me dá tanto que eu vou abrir a porta, que Jesus vai abrir a porta. Mentira deles, porque Jesus faz de graça, ele de graça. Louvado seja o nome do Senhor, o que ele deu a vida dele de graça. Louvado seja Deus. Não caiam nessa. Não caiam nessa quando pedirem para você. Quando pedirem para você pagar. Não, paga aqui, né? Me manda um PX, porque Jesus vai abrir a porta. A gente vê as pessoas dizendo, eu estou vendo isso, eu estou vendo Deus abrindo a porta. Ninguém precisa ver Deus abrir a porta. A palavra de Deus diz que Ele abre a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Seria fácil eu chegar aqui e dizer para você, Deus está abrindo a porta, Eliana.
Claro, a palavra de Deus diz que Ele é o único que abre porta e que fecha a porta, não é verdade? E que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, só Ele. Só Ele pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir, a Bíblia diz. Mas seria fácil chegar aqui e dizer: Maria Auxiliadora, me manda o peixe porque eu estou vendo Jesus abrindo porta. Eu seria uma enganadora, eu seria uma falsa profeta, eu seria uma manipuladora. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, Jesus abomina os enganadores. Jesus abomina os mentirosos. Jesus abomina as pessoas que querem se dar bem em cima do sofrimento dos outros. A própria palavra de Deus diz que naquele grande dia ele vai expulsar, ele vai dizer: eu não vos conheço. E essas pessoas vão dizer: mas eu não curei em teu nome. Curou. Quem cura é Jesus, não somos nós. Mas eu não preguei, eu não levei teu evangelho. Levou. O evangelho de Cristo não é nosso, a obra é dele, não é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essas pessoas que estão vivendo num engano, louvado seja o nome, que estão enganando os outros, que estão se aproveitando da doença dos outros, da dificuldade dos outros, essas pessoas que estão se aproveitando porque as pessoas estão sofrendo, estão enfermas, estão com problema na vida sentimental, estão com problema na vida financeira, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Louvado seja o nome do Senhor. Eles podem ser usados por Deus, sabe por quê? Porque você está buscando a Deus, porque você crer que eles são usados por Deus e Deus te abençoa, porque é Deus que te abençoa, mas naquele grande dia serão expulsos, porque Ele mesmo vai dizer: não vos conheço. Pregou em nome de Jesus, curou em nome de Jesus, não é verdade? Profetizou até, mas estavam o quê? Pedindo dinheiro. Semeia na minha vida, né? Aquela palavrinha mágica, semeia na minha vida, né? Semeia na minha vida. Você sabe o que é a semente? É a palavra de Deus. Satanás semeou o joio e Jesus semeou o trigo. A palavra de Deus é a semente. O semeador é Jesus. O semeador é aquele que leva o evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você abençoar uma vida é uma coisa. Você ser grata, você ser alguém que vai ajudar um trabalhador de Cristo é uma coisa. Mas isso não significa que é uma semente na vida de um trabalhador, não. É você sendo aquele que mantém o trabalhador, que prega de graça, que ora de graça, que leva o evangelho de graça. Aí você sabe que aquele trabalhador precisa, porque o próprio Jesus disse que nós não tínhamos que nos preocupar com o que comer, com o que vestir, não é isso? E aí você é que vai ajudar esse trabalhador que não cobra, que não pede para si próprio, mas está lá orando, curando, levando o evangelho. E aí você é tocado pelo Espírito Santo e você ajuda esse trabalhador que está precisando do alimento, que está precisando de uma roupa, que está precisando de medicação, porque carne é carne, não é verdade? Corpo é corpo, ele gasta, ele precisa se alimentar, ele precisa de veste, ele precisa de cuidados, mas isso não significa que as pessoas têm que estar pedindo para você estar lá, né, fazendo por elas. O próprio Deus que cuida de você, que cuida de mim, ele toca no coração das pessoas para abençoar os trabalhadores dele, ele toca no coração das pessoas para abençoar, sustentar os trabalhadores do evangelho. Não é o trabalhador que impõe salário, não é o trabalhador que impõe preço, não é o trabalhador que diz: você tem que me ajudar. Não, eu não estou aqui dizendo para vocês me ajudar financeiramente, eu estou aqui me dizendo para vocês me ajudar o quê? Compartilhando a live para que essa live seja levada a pessoas que precisam de oração, que precisam da palavra de Deus. É isso que eu peço, me ajude com o dedinho na tela para que a live chegue a outras vidas. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Eu não vou usar a tua dor para me enriquecer. Eu não vou usar a tua dor para poder pagar, honrar os meus compromissos. Eu não vou usar a tua dor para me ter uma casa própria. Eu não vou usar a tua dor para me ter um carro. Eu não vou usar a tua dor para me prosperar na minha vida. Eu não vou usar a tua dor para mim me dar bem na minha vida. Não. Louvado seja o nome, porque eu estaria fora do evangelho, porque eu não seria uma seguidora de Cristo, mas eu sei que esse Deus é Deus para me sustentar. Eu sei que esse Deus é para prover as minhas necessidades. Eu sei que esse Deus cuida de mim e cuida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo do engano, gente. Bom dia, vamos continuar. Aí, né, ele falou, Jesus ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Gente, se eu fosse depender das pessoas para me ajudar na plataforma, estava perdida, né? Estava perdida. Mas graças a Deus que eu sou dependente de Deus. E Deus, na hora certa, toca no coração de pessoas do bem, de pessoas que obedecem ao Espírito Santo e abençoa a minha vida. Mas se eu fosse depender mesmo, né, de pessoas, eu já não estava mais aqui na live, nem estava mais. Porque a gente vê, né, muitas das vezes a gente ora por pessoas que estão trabalhando, que receberam suas bênçãos e eles nem sequer se lembram da gente. Mas eu não estou aqui para ser lembrada por ninguém, eu estou aqui para continuar levando o evangelho e orando por vidas. E o meu Deus não se esquece de mim. Não se esquece de mim. É isso que você tem que entender. Que o nosso Deus não esquece de você. As pessoas podem esquecer de você, as pessoas podem ser ingratas com você, as pessoas podem não te honrar, mas você tem um Deus que te honra. Você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que não esquece de você. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. E olha só, o anjo disse para elas ir anunciar que Jesus vive, né? E que ele estava indo para a Galiléia. Interessante que as mulheres, elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo. Oh, meu Deus! Olha, mulher, como você tem valor para Cristo. Como nós temos valor para Cristo. Não é que os homens não tenham valor, pelo amor de Deus. Mas às vezes tem cada mulher aqui que acha que não tem valor. Tem cada mulher aqui que acha que só os pastores são valorosos. Não, você também tem valor. Você não é uma pastora, mas você é alguém que o Senhor mandou você anunciar o evangelho. Não é verdade? A Bíblia diz que não tem pastora, mas tem aquelas que são evangelistas. Tem aquelas que anunciaram a ressurreição de Jesus. E aí, meu querido? O que adianta as pessoas dizerem que eu não posso pregar o evangelho? Se Jesus diz que eu posso. O que adianta as pessoas falarem que você não pode falar do evangelho de Cristo, anunciar esse Cristo? Se Jesus diz que eu posso. Então eu prefiro obedecer a quem? A Jesus do que aos outros. Tá entendendo? Louvado, tá entendendo que Jesus, ele deu, o anjo aqui deu uma ordem para as mulheres anunciar a ressurreição de Cristo e anunciar para quem? Para os discípulos, para os homens. Olha aí, foi as mulheres que anunciaram. Lembra no tempo de Adão e Eva? A mulher foi condenada. Ah, foi a mulher que tu me deste que me enganou, não foi isso? Mas no tempo de Jesus foi diferente. Jesus honrou a mulher, Deus honrou a mulher, colocando seu filho no ventre da mulher, não foi? Essa mulher é vista como a maldição, vamos dizer. A mulher que pecou, dando ouvidos à serpente. Foi a mulher que fez o marido pecar, dando ouvido à serpente. O próprio marido disse para Deus, a mulher que tu me deste, não foi? Fez eu comer, fez eu pecar. Não foi isso que aconteceu? Louvado seja o nome. Só que Eva desobedeceu, Adão desobedeceu e nenhum dos dois disseram, eu pequei porque eu desobedeci a Deus.
Não é verdade? E na nova aliança, o que foi que aconteceu? Deus colocou o seu filho no ventre de uma mulher. E esse filho nasceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e venceu a morte. Aí o que foi que aconteceu? De uma mulher veio o pecado, como dizem, mas de outra mulher veio o que? A salvação. Tá entendendo? Veio a nossa salvação através do ventre da mulher. Olha como Deus é bom, né? Olha como Deus endireita o que está torto. Na nova aliança, aquela mulher caiu no papo da serpente, na velha aliança, mas na nova aliança, aquela mulher foi escolhida por Deus, louvado, agraciada, para que o quê? Para que tenha o Salvador no seu ventre. E depois, esse próprio Salvador, ressuscitado, foi às mulheres que foi a primeira a ver que Jesus tinha ressuscitado e foram as primeiras a anunciar que Jesus vive e reina para sempre. Então eu quero dizer para você, mulher, você não é fraca, você é uma escolhida de Deus. Eu quero dizer para você, mulher, louvado seja o nome do Senhor, que você é uma escolhida de Deus para anunciar que Jesus vive e reina para sempre. Maravilhoso, né? Eu sou uma escolhida de Deus. E eu agradeço esse Deus, louvado seja Deus, porque Ele é o único que perdoa os nossos pecados. Essas mulheres tinham uma aqui, o quê? Que era prostituta. Olha como é que Jesus faz. Tinha uma aqui, a Maria Madalena era uma prostituta, não é verdade? E depois ela se tornou o quê? Uma missionária, uma evangelista. E é para aquela mulher que era uma prostituta, foi a primeira a saber que Jesus ressuscitou. Olha como é que Deus transforma a vida. Olha como Deus nos dá valor. Ele tira, né? Ele nos limpa, Ele muda a nossa vida. É maravilhoso esse Deus, gente. E aí continua. Aí elas saíram, né? E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém. Fico imaginando, né? Porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? A Maria Madalena. Olha aí como é que é. Foi a Maria Madalena que Jesus apareceu primeiro. Olha aí como é que o Senhor Jesus é. E preste bem atenção. Da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha o poder de Deus. Olha o poder de Cristo. Dele pegar uma pessoa possessa de demônios, libertá-la e fazer dela uma evangelista, uma missionária, uma serva dele. É isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele nos limpa, Ele expulsa os demônios da nossa vida, Ele nos liberta com a palavra dele e faz de nós evangelista e faz de nós servos e servas dele. Louvado seja Deus e agradecido seja Deus, porque Ele nos deu valor. Ele sabendo, aquela mulher, ele sabia que ela era uma pecadora que tinha até demônios, né? E aí o que aconteceu? Ele limpou aquela mulher, ele mudou a história daquela mulher e ele levantou aquela mulher como uma evangelista. E ele apareceu a ressurreição. A mulher foi a primeira a ver que Jesus estava vivo, vivo. Louvado seja Deus. E partindo ela, anunciou que eles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes chorando. Os homens estavam tristes chorando. Interessante, né? Os homens estavam tristes chorando. As mulheres estavam indo adorar Jesus. As mulheres tinham ido ali a cuidar do corpo de Jesus. E aquelas mulheres que estavam indo lá, né, cuidar do corpo do mestre, quando ele chegou lá, o que viram? Viram a pedra removida e viram que ele não estava lá e depois viram que ele ressuscitou e vive e reina para sempre. Então é melhor, em vez de ficar chorando, a melhor coisa é buscarmos a Jesus. Em vez de ficar chorando, a melhor coisa é irmos adorar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de orar e há tempo de
de receber a resposta da nossa oração. Há tempo de chorar, mas há tempo de alegrar. Mas uma coisa eu digo, que o tempo de adorar, esse tem que ser sempre em nossa vida. Ou seja, na morte, porque Jesus estava morto, mas e seja na ressurreição. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é adorar. Porque aquelas mulheres, Jesus estava morto, mas ainda assim elas foram adorar a ele. Mas o que aconteceu? Elas viram a ressurreição, que ele não estava morto, que vive e reina para sempre. Maravilha, né? E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Os discípulos não creram em mulher, né? Tem muito homem aí que não crê na sua esposa, né? A esposa tá falando a verdade e o homem não acredita. O que tem de homem que não acredita quando uma mulher fala, não dá ouvido à sua esposa, não é isso? Quantas pessoas também não dão crédito às pregadoras, né? Às evangelistas? Quantas pessoas não dão crédito a uma mulher? Quantos homens falam para a mulher, né? Não crê na mulher, não sabe nem se ela está sendo boca de Deus, porque ele não tem discernimento. Às vezes o homem, ele acha que a mulher, por não ser uma evangélica, que o evangelho é uma coisa, ser cristã é outra. Seguir Jesus, ter Jesus no seu coração é diferente. Ser crente é uma coisa, ser evangélico é uma coisa. Agora, estar em Cristo é outra coisa. Estar com Cristo é outra coisa. Porque tem muitos crentes que Cristo não está na sua vida e nem eles estão em Cristo. Tem muitos evangélicos que eles não estão em Cristo, nem Cristo estão neles. Por isso que tem os falsos profetas. E a gente vê aí uns homens que ficam dizendo que não crê nas suas esposas. Não tem nem discernimento se elas falam a verdade ou se elas nos falam. Mas eles, por se acharem melhores, né? Não viram não. Jesus não apareceu para elas não, né? Assim, ele tinha que aparecer era para nós, que somos homens, que somos discípulos. Não é isso? Olha aí, né? O orgulho do homem, a autoridade do homem, né? Só que Jesus, ele é a maior autoridade. E quando Jesus quer se aparecer, meu filho, ele se aparece para o pobre e para o rico, ele se aparece para o leproso, para o curado, ele se aparece para a prostituta, para o ladrão, ele se aparece para quem ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Só se aparece para os pastores. Quem disse isso? Ele rasgou o véu, ele se aparece para aquele que o busca e que o crê. Aquelas mulheres estavam buscando a Jesus, enquanto os homens estavam lá chorando. Gente, havia uma profecia que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Havia uma profecia. Era para aqueles discípulos estar esperando. Jesus era para estar na porta do túmulo. Era para estar lá na porta do túmulo, esperando Jesus no terceiro dia. Mas eles não estavam, nem eles mesmos estavam crendo que Jesus iria ressuscitar. E eles não creram na palavra, eles iam crer na mulher. Eles iam crer nas mulheres que estavam dizendo que Jesus estava ressuscitado. Eles não creram. Vamos continuar. Os incrédulos são assim, né? Eram seguidores de Cristo, mas ainda eram incrédulos. Porque foi anunciado que ele ressuscitaria no terceiro dia. Era para todos estar lá na porta do túmulo, esperando a ressurreição de Cristo. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, e os que estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Ele foi aparecendo, Jesus foi aparecendo. E eles foram, para quem Jesus apareceu, eles iam anunciando que Jesus vivia. E ainda assim as pessoas não creram. E até hoje as pessoas não creem. Até hoje tem gente que não crê que Jesus ressuscitou e vive para sempre. Tem gente que não crê que Jesus veio à terra. Tem gente que não crê que Jesus é o Filho de Deus. Tem gente que não crê nem em Deus, na verdade. Que Jesus se apareça para eles, porque foi preciso Jesus se aparecer para os discípulos, para eles crer. Por isso que eu disse que os discípulos ainda eram incrédulos.
é verdade? A gente tem que entender que houve um trabalhar na vida dos discípulos. Houve um trabalhar. Então, até a ressurreição de Cristo, o Senhor estava trabalhando na vida dos discípulos, porque eles ainda eram incrédulos. Agora preste bem atenção, porque aquele que crê, gente, é aquele que não vê, né? Porque a fé é isso. A fé é você crer naquilo que você não viu, que aquilo que você não está vendo. Isso é a fé. Então o incrédulo, ele só crê se ele vê. Tanto é que Tomé foi assim, né? Vamos lá continuar. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa, e lançaram-lhes em rosto a sua incredulidade. O próprio Jesus, né, lançou ao rosto deles, incrédulos. Quantas vezes Jesus disse, homem de pouca fé? Né? Quantas vezes Jesus disse, se creres, se crer em Jesus, serás curado. Então não sejamos incrédulos, vamos crer em Jesus. Não seja incrédulo, creia que Jesus vai curar, creia que Jesus vai salvar, creia que Jesus vai abrir a porta, creia que Jesus vai libertar, creia que Jesus vai te arrebatar, creia que Jesus vai salvar a tua família, creia, não sejamos incrédulos. E ele pegou e falou aqui, finalmente apareceu os 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes um rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. Né? Então eles falaram, vocês não creram naqueles que me viram que eu estava ressuscitado. Primeiro foi as mulheres, depois foi os dois que iam a caminho, né? E os que Jesus ia passando. E disse-lhes, agora ele fala para os discípulos, e disse-lhes, ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Não é ficar só dentro do templo. Ide por todo o mundo. E ele diz mais, mas pregai o evangelho a toda a criatura. Ide nos hospitais, ide nas favelas, ide nas cárceres, ide de cidade em cidade, ide de rua em rua, ide de casa em casa, ide, ele disse. Ele deu uma ordem aos discípulos, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E nós precisamos crer em Cristo. Porque nós crendo em Cristo, nós somos salvos. Mas se você não crê em Cristo, você será condenado. Louvado. Essa palavra de Deus, gente, ela se cumpre. Nós estamos vendo terremoto, nós estamos vendo rumores de guerra, nós estamos vendo guerras, nações, nós estamos vendo pestes, pragas, nós estamos vendo pai contra filho, filho contra pais, nós estamos vendo que os nossos inimigos têm sido da própria casa, da própria fé, não é verdade? Nós estamos vendo tudo que essa palavra aqui tem anunciado. Tudo que está escrito aqui está se cumprindo, está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você não crê, você será condenado. Se você crê em Jesus, você será salvo. Ele te salvará, ele te libertará, ele te limpará. Como ele disse em Apocalipse, aquele que estiver limpo, que se limpe mais. Mas aquele que estiver sujo, que se suje mais. Quer ficar incrédulo? Fique. Quer ficar duro de coração? Fique. Né? Ele está dizendo aqui, quem crê em mim for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. A guerra espiritual está grande. Por isso que eu digo para vocês, orai e jejuai. Vigiai, orai e jejuai. Façam jejum, porque essa caixa de demônios só sai com oração e jejum. Então, muitas pessoas oram, né? Mas não jejuam. Façam jejum, gente, porque é bíblico. É palavra. Você está aí orando, intercedendo pela tua família, para que Jesus a salve e a liberte. Você precisa jejuar.
Porque o inimigo, ele vem lutar contra nós. Ele luta contra você que está orando pela tua família, que está orando por vidas, que está orando para que Jesus salve a tua família. O inimigo, ele não vai lutar com aquele que não ora. Ele luta com aquele que ora. Ele quer parar você. Ele quer parar você que está aí na posição. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo para você, ore e jejue, porque essa caixa de demônios são expulsos com oração e jejum. Há uma autoridade no reino espiritual através do jejum. Entendemos e aprendemos, gente. Principalmente aquele que ora na madrugada. Você começou a tua oração na madrugada? É o melhor horário para jejuar. Quando for encerrar a tua oração, entrega teu jejum, para que ele não seja quebrado. Entendeu? Porque, gente, jejum é consagração. Tem que estar orando, tem que estar louvando, tem que estar estudando a Bíblia, meditando a Bíblia. Isso é jejum, uma consagração. Se separa, fecha a porta do teu quarto por 1 hora, por 2 horas. Deus, ele disse que ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Você não precisa jejuar o dia todinho para você ficar com dor de cabeça, para você ficar fraco, né? Às vezes você está com uma enfermidade, aí você quer fazer um jejum longo, vai prejudicar a tua saúde. Tudo é com sabedoria, gente. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. O único sacrifício que ele pede é nós renunciarmos a nós mesmos, a nossas vontades. Esse é o único sacrifício que Jesus pede. Renuncia a ti mesmo, né? Renuncia a tuas vontades. Por quê? Para se cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí ele diz, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Então aquele que crê vai ver sinais. Aquele que crê vai receber cura, porta aberta. Não é aquele que pagar, gente. Dá para vocês entenderem isso, pelo amor de Deus? Não é você pagando para alguém orar, não é você pagando para alguém pregar para você, não é você pagando para ninguém abrir porta para você, é você crer em Jesus. Pelo amor de Deus, gente, você crê. Você ser tocado por Deus para ajudar um trabalhador com alimento, com veste, com remédio, com aquilo que o trabalhador precisa, é uma coisa. Não é que você está pagando para ele orar por você, não é que você está pagando para pregar para você, não é que você está pagando, é que você está sendo usado por Deus para abençoar a vida do trabalhador, da trabalhadora, daqueles que trabalham verdadeiramente para Deus, né? Não daqueles que fazem show gospel, não daqueles que fazem lá, né, só ensinações, não. Não é desses, mas é do trabalhador que renunciou à sua vida, que renunciou à sua faculdade, que renunciou ao seu trabalho. Lembra que Pedro era pescador e Jesus chamou ele para ser pescador de almas? E o que aconteceu? Pedro renunciou ao trabalho dele. Lucas era médico, não é? E renunciou ao trabalho dele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aprender. E estes sinais seguirão os que crerem em nome expulsarão os demônios. Em meu nome farão novas línguas e pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você crê em Jesus, você pode orar nos enfermos e eles serem curados. Porque quem cura não é eu, nem é você. Quem cura é Jesus. E você crê em Jesus. Então, eu aprendi, gente, a orar pelos enfermos em posição de mão na minha família. Quando eu via meu neto doente, eu creio em Jesus. Eu orava quando pensava que não, meu neto estava brincando. E assim foi. Quantas vezes o Senhor me usou para expulsar demônios dos meus próprios filhos, da minha própria neta, em posição de mão, orando, curando, os demônios foram expulsos. Mas você tem que crer em Jesus e no nome dele, seja usado aí na tua casa, seja usado aí na tua família, começa fazendo a obra aí na tua casa, coloca em prática aquilo que nós aprendemos.
Coloque em prática aquilo que Jesus está ensinando. Eu oro até em mim, Jesus, que todo demônio saia da minha vida. Quando eu estou orando na oração de batalha, demônio, saia da minha vida. Né? Setas malditas, saia da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é no meu nome, é em nome de Jesus. Não é no teu nome, é em nome de Jesus. Você está entendendo que o Senhor Jesus te deu? Te deu poder contra o reino das trevas. Te deu poder para curar os enfermos. Em nome de Jesus. Vamos deixar de ser incrédulos. Vamos deixar de ser coração duro. O que é o coração duro? É aquele que não obedece a palavra. É aquele que não que obedece a palavra. Interessante, Jesus aqui estava dando autoridade para todos. Jesus estava dando autoridade para todos aqueles que crer nele, gente. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se aonde? À direita de Deus. Jesus está à direita do Pai, né? Intercedendo por nós, intercedendo por você, intercedendo por mim. O Espírito Santo, ele pega nossas orações e entrega a Jesus, que entrega ao Pai. O Espírito Santo é aquele que corrige as nossas orações. Pai, ela não sabe orar, mas a intenção dela é essa. Por isso que o Espírito Santo é o intercessor. Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele pega a minha oração, se a minha oração não está de acordo, né, à vontade de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai, Pai, ela ainda não aprendeu, ela ainda não sabe, mas eu estou aqui, ó, intercedendo e apresentando a oração por ela. Está entendendo? Por nós. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por mim e por você. Pai, é isso que ela quer. Ela só não está sabendo pedir. Aí o Espírito Santo mesmo diz, né? O Espírito Santo mesmo diz, mas eu vou ensinar ela a orar. Porque ela está me buscando. Ele está me buscando. Ela está estudando a palavra. E eu vou ensinar. Ela vai entender. Ela vai aprender como orar. Tá entendendo? Estamos entendendo. Tem mais. Quando nós orarmos, a primeira coisa que nós temos que fazer nas nossas orações é pedir para Deus que o reino dele venha até nós e que a vontade dele seja feita na nossa vida. Se você estudar o Pai Nosso, você vai aprender isso. Que as nossas orações não é chegar com Deus, pedir perdão dos pecados, né? E começar a falar nossos pedidos. Não. Estuda o Pai Nosso para te ver, para te aprender a orar. Ele vai falar que, né, Jesus ensina que venha o vosso reino até nós e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que começam nossas orações, pedindo para Deus fazer a vontade dele, assim na terra como no céu. Louvado, adorando a Deus, reverenciando a Deus, que ele é poderoso, que ele pode abrir porta, que ele pode curar, que ele pode fazer todas as coisas. Amém, gente? Essa foi a palavra.